All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. 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 Falar do Vale do Pitanga até então. Não se acanha não, viu gente? Não tem... Isso é legal, na verdade. Obrigado por ter se manifestado, porque é importante saber que a gente está vendo caras novos aqui, e quem não estava conectado com o Vale do Pitanga, agora tem essa possibilidade de estar presente, né? E saber um pouquinho do trabalho que a gente está tentando desenvolver no município. Então, o Vale do Pitanga justamente surgiu em início de 2021 e tem esse propósito de gerar conexão, sempre em prol de inovação, tecnologia, para tentar justamente fazer um propósito comum e agregar conhecimento para todos e que o município também, com isso, seja beneficiado, né? E eu queria também perguntar, hoje uma das temáticas, aliás, as temáticas que a gente tem aqui hoje é relacionadas são as 4 L's da inovação que a gente fala, que é poder público, academia, que são as universidades, por exemplo, empresas e sociedade civil organizada. Então, eu queria fazer uma pergunta até para a gente poder ter mais ou menos um mapeamento. Quem aqui representa universidades? Pode se manifestar. Ó, temos um público presente já. Quem aqui é da empresa? Quem aqui é do poder público? E sociedade civil somos todos nós. Né? Quem é perguntar, né? Startup, boa, obrigado. Quem aqui é dono de startup, fundador, CEO, o que for? Que bacana, gente. Ó, já estou todo mundo conectado aqui, todo mundo já conhece a Vale do Pitanga, então para a gente pegue. Alguém aqui de Lauro, dessas startups aqui, presentes? Lauro de Freitas? Estão com sede aqui? Marcão eu já conheço, Marcão. Que legal, gente. Legal. Isso daí eu acho que esse é o propósito. A gente também tem essa dificuldade, às vezes, de conseguir fazer esse mapeamento, e esse evento serve muito para isso também. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as L's, como elas funcionam, como elas articulam entre si. Então, como eu havia falado, é poder público, academia, empresas e sociedade civil. E todas elas precisam estar em harmonia para que tenha um bom funcionamento. É como se fosse uma hélice de um avião, um drone, como a gente está falando hoje em dia, né, Gil? E justamente, se uma delas estiver meio capenga, o sistema como um todo não funciona direito. Então é importante justamente a gente ter universidades presentes no nosso município para que justamente seja aquela força motriz para o mercado de trabalho, que impulsione, a gente forme bons cidadãos capacitados, que eles vão para a indústria e que essas indústrias estejam presentes aqui no município justamente para reter esses talentos. Né? Se a gente não tiver essas indústrias, possivelmente o pessoal vai procurar emprego em outro lugar ou vai tentar se aventurar abrindo sua startup. A gente sabe que é uma jornada dura, né? Mas muito bem-vinda no Brasil. Precisamos disso. Da mesma forma, a sociedade civil é beneficiada em torno disso tudo. E todas as empresas que estão aqui geram receita, geram emprego. Isso é importante. Até a própria sociedade se manifesta com seus desejos, né? Ah, isso daqui não está bom, isso aqui aquilo outro funciona melhor. Isso tudo gera inputs para que novas soluções sejam criadas e desenvolvidas. Né? Eu acho que justamente esse é o ponto, é o gatilho. Quem vivencia muito esse ramo de tecnologia sabe muito bem disso. Né? A gente precisa ser impulsionado. Não adianta desenvolver algo astronômico se não resolve o problema de ninguém. A gente precisa justamente ter um público-alvo definido para que isso daí tenha sucesso. E por fim, tem um setor público também, que tem um papel fundamental nisso tudo. Querendo ou não, o setor público está em comunicação direta com a própria sociedade, né? E isso também serve de alicerce para que eles consigam desenvolver propostas, né? Não só para a sociedade civil, mas também para a própria indústria, né? Que gera incentivos, que as indústrias permaneçam aqui e queiram prosperar, e que novas indústrias talvez até migrem de outros municípios e venham para cá. Essa é a Lauro que a gente precisa construir. E essa é a Lauro que a gente está aqui com esse propósito e tentando reunir todas essas mentes brilhantes aqui para que a gente consiga prosperar nesse caminho. Eu vou dar sequência aqui com relação à agenda do nosso evento.
Simone vai me ajudar. Até a propósito aqui, a Simone é a grande idealizadora aqui desse evento, ela vai aqui presente, né? Eu quero uma salva de palmas para ela. Com certeza, a Simone aqui agradeceu os demais, com certeza o pessoal ajudou muito, mas eu não posso deixar de reconhecer que a ideia genuína veio dela. Obrigado, viu, Simone, por isso. Seguindo aqui a agenda, a gente começa com a agenda da hélice de empresas, que vai ser... Opa! Sem problema. Vamos lá. Então a gente tem a primeira hélice, que é empresas, né, que vai ser conduzida daqui a pouquinho. A gente liga para a hélice de educação. A gente tem um pit stop, tem um coffee break aqui depois. Então esse é um momento oportuno. Até quando eu fiz a pergunta, para que a gente pudesse identificar onde cada um representaria cada hélice, você já consegue criar conexões caso vocês ainda não tenham. Esse momento é muito rico para isso, né? Seguindo aqui, logo depois do coffee break, a gente tem a esfera do poder público. Então a gente tem a hélice do poder público. E fechando com a hélice da sociedade civil e organizada. Certinho? Então essa daqui é a nossa agenda prevista para hoje, justamente contemplando as 4 hélices. E antes de passar a voz para a primeira temática, eu queria fazer os agradecimentos aqui com relação aos nossos apoiadores, e sem eles também a gente poderia estar tendo essa tarde aqui grandiosa. Então a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o SECAD, que é a Secretaria de Administração, a Vigor de Agência, que fez todo o material publicitário para a gente, Intercity Hotel, Sebrae, Contour, Coletivo Expositores de Artesanato e Santa Feira da Gente, que estão aqui fora. O pessoal pode, a qualquer momento, pode presenciar eles, né, apreciar o trabalho. Eles estão presentes no Mercadão, aqui da Bahia, recém-inaugurado. Temos o Hospital Espiritual Casa de Amor, que eles estão com um trabalho fantástico agora com relação ao Natal, chamado Natal de Amor. Pode ser que eu esteja aplicando, mas se não me engano eles estão fazendo uma arrecadação de alimentos com um propósito grandioso aí. E, fechando, equipe operacional do Teatro do João Gilberto, que é aqui onde estamos presentes, e a Purifique, que está nos concedendo essa área grandiosa, fresquinha, para a gente usufruir durante a tarde inteira. Algumas informações básicas. Banheiro, onde é que é o banheiro? O banheiro é aqui atrás do palco, gente. Então, assim, a gente fez justamente, tentou fazer um corredor aqui, para que vocês consigam passar ali, talvez não atrapalhar um pouco a dinâmica, então fica à vontade, tá? Coffee break é logo aqui atrás, a água está aqui do lado. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós observamos que Lauro de Freitas, segundo a Receita Federal, até 2018, possuía 14 mil microempreendedores. Baseado nesses dados, até 2020, nós lançamos um edital de fornecimento de serviço específico para MEIs. Mas aí o que acontece? Era justamente para fazer a requalificação da orla. Foi que o Moema Gramacho entendeu. Uma empresa, um MEI pegava uma ponta, o outro pegava o meio e o outro pegava o fim. Dessa forma você consegue agregar e ajudar muitos empreendedores. E aí eu volto para a minha discussão eterna e meu tema, que é educação. Quando você contrata um MEI, a administração pública, a colega já deixou bem claro aqui, todas as nuances obrigatórias, a gente tem que ter. E aí, quando você vai contratar esse profissional, ele não tem certidões, ele não tem atestado de capacidade técnica. Então, a gente precisa, antes de pensar se o município vai contratar ou não serviço A e B, acho que a primeira coisa é a educação. A gente primeiro precisa ensinar o empreendedor, até porque a nossa lei já começa errado, meu jovem. A lei do microempreendedor individual diz assim: você não precisa ter certidão de FGTS e nem certidão municipal. Nenhuma instância, governo federal, estadual ou municipal, só contrata com 5 certidões: federal, estadual, FGTS, trabalhista e municipal. Então, o texto legal já começa equivocado. Quando nós prestamos serviço, a gente não tem o hábito de pedir um atestado de capacidade técnica. Eu pintei a casa de Maria, mas eu nunca pedi a Maria. Aí o que a gente tem que ser enquanto gestor público? Tem que ser sensível à sua cultura, à sua realidade. Eu não tenho, mas Dona Maria, seu João, tem prova social de que o cara fez. Mas é como ela disse, lá quando chegar no Tribunal de Contas, o cara que vai estar lá, ele é ignorante, apesar de ele ter um monte de título na cabeça, ele é ignorante, ele não compreende o que é uma prova social. Aí sabe o que ele vai dizer? Ah, você contratou ele porque ele é seu amigo. Eu vou começar fazendo uma pergunta para todos juntos, aí eu
vou passando o microfone para eles passarem. Quando vocês fizeram a inscrição para esse evento, tinha 2 perguntas no questionário. O que você precisa como ator no ecossistema de inovação e o que você pode doar, né? E aqui eu tenho um pessoal que tem algumas necessidades e tem doações muito importantes que serão fatores de promoção dessa mudança, dessa transformação que a gente precisa na cidade. Então, vou começar para o Alzir abrir essa conversa, e aí já engata, conta da Guerin, já fala do Evandro, e depois a gente vai passando a bola aí. Certo. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou estreando literalmente, né, no Vale do Pitanga, minha primeira vez aqui envolvido, né? Agradecer aí a Rogério Thomas aí pelo convite e a você, né, pela interação aqui. Bem, a Guerin, ela é uma aceleradora de negócios e startups, né? Nós somos uma spin-off, né? Nascemos, né, dentro de uma outra empresa. Existia um departamento de gestão da inovação de uma empresa e chegou um momento que esse departamento ficou pequeno para o que era a ideia, né? E aí virou uma spin-off. Ela não é uma aceleradora tradicional. Nós, em vários momentos, nós fazemos pré-incubação, incubação, aceleramos. Nós desenvolvemos produtos, nós temos hoje um produto, Portal de Inovação, né, que está no mercado. E também trabalhamos com outros projetos, inclusive com um projeto de educação empreendedora, que é um projeto que nós captamos junto ao BNB, que está na fase aí de assinatura. E aí é o trabalho de implementação, né, dessas ideias do que nós estamos propondo. O que eu penso para a Lauro no futuro, acho que a Lauro tem que definir o que ela quer ser. E esse é o fórum, um dos fóruns, um dos caminhos, ou seja, são vocês aqui, né, que moram aqui, que trabalham aqui, que estão envolvidos nas instituições aqui, que vão ter que definir isso. Eu vejo algumas ideias, por exemplo, Lauro quer ser uma cidade hospedeira, por exemplo, de Salvador, de Camaçari. Lauro quer ser uma cidade maior do que na inovação, por exemplo, do que Salvador? Não sei. Lauro quer ser uma parceira de Salvador? É um outro caminho. Lauro quer ser a maior cidade do interior da Bahia? Não sei. Então, esses fóruns aqui, ou seja, junto com o poder público, com a sociedade civil, todas as instituições que estão envolvidas aqui, e principalmente vocês, né, empreendedores que estão aqui envolvidos, que terão que definir isso. Tá? E esse caminho, ou esse tempo, não pode perder tempo, não. Isso tem que ser muito rápido, porque as mudanças são muito dinâmicas hoje, né? Como nós olhamos a questão das tecnologias, que foi apresentado por aqui, a própria fala de Zazá, quando ela coloca, literalmente aquilo que acontece no setor público, assim como também Bárbara havia colocado, e eu passei 19 anos envolvido com isso, então conheço um pouco dessa história, e, enfim, eu acho que é um momento de decisão, é um momento turbulento no sentido que existem muitas opções para a Lauro, e aí ela tem que encontrar um caminho, né, para se colocar, se posicionar, vamos assim dizer, dentro do Estado. Acho que é por aí. Maravilhoso, muito obrigada. Fê, como é que essa Lauro... Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fernanda Dragão, sou turismóloga, administradora. Na minha primeira profissão foi turismo. Escolhi turismo porque eu comecei a trabalhar com eventos com 16 anos. Com 17 eu fiz faculdade e gostei da área de turismo de eventos. Vim de eventos e hotelaria e depois migrei para a área de educação. E tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro para trabalhar patrimônio como consultora da Unesco. Quando eu voltei, vim para Lauro de Freitas. E, assim, o primeiro desafio aqui na Lauro de Freitas foi mapear escolas em Areia Branca. E aí eu tive aquela imersão cultural e, no outro ano, tive a oportunidade de estar fazendo parte da Secretaria de Cultura e Turismo em março, 10 de março de 2013. Primeira missão, mapear todos os terreiros em um mês. Um mês só mapeando os terreiros e colocar. O Conselho de Turismo tinha sido criado em 2006, porque foi uma lei nacional de criação de todos os conselhos no Brasil. Só que não havia nenhuma reunião registrada. Em 2013 eu fiz a primeira ata do conselho, abracei e durante esses anos todos eu fiz a questão mesmo da articulação do conselho, que é algo importante. Eu não sabia
assim, quanto é importante o Conselho de Turismo, eu estudei. Como eu tinha experiência na área privada, eu estudei muito através do Ministério do Turismo, livros, já tinha um conhecimento, mas não tinha um conhecimento prático de gestão pública. Terminei estudando, tive algumas oportunidades, com a UFBA, a gestão pública da UFBA, em parceria com algumas universidades, com o governo do Estado, com o governo federal, fui estudar. Mas assim, eu não conhecia a dimensão, a importância de um conselho de turismo. E assim, é um desafio muito grande, você gerir. Trabalhei na Secretaria de Cultura como técnica em turismo, turismóloga. E assim, as pessoas, você sabe tanto, conhece tanto. Foi muita sola de sapato, trabalhando domingo a domingo, quando ninguém queria trabalhar para conhecer a cultura, eu quero trabalhar na festa popular, porque assim, a paixão, turismo e cultura caminham juntos. E diagnosticar, eu vivia Lauro de Freitas, gostei muito fui bem acolhida, o acolhimento pelos munícipes, pela cultura. Meu primeiro contato com a cultura aqui de Lauro de Freitas, eu conhecia assim, de festa, de evento, mas em março também tive um contato com a cultura no Quilomba. Então, assim, eu construí essa cultura, não foi assim, em um dia, foi durante ao longo de 10 anos. E, além disso, trabalhei assim, em algumas faculdades. E aí conheci alguns alunos, eu gosto muito de ouvir as pessoas, os relatos. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas falam, você tem que usar a linguagem epistemológica. O professor Tassi até hoje falou a questão mesmo da linguagem orgânica. Porque na academia tem muita questão epistemológica. Você tem de usar a linguagem epistemológica e orgânica, que é da comunidade. Para você ter acessibilidade à comunidade, você tem de usar uma linguagem que você não vai usar na academia. Então isso me aproximou muito à população. O que eu quero para Lauro de Freitas? Eu sou ariana, eu quero agilidade, eu quero as coisas para ontem. Se não acontece, eu estava até conversando com o Simone, minha pressão está 16 por 10, porque eu queria que acontecesse uma situação. E assim, eu quero tudo para ontem. É um desafio muito grande, mas agora a gente vai aprendendo, o controle emocional, gerenciar as angústias. Eu quero falar Lauro de Freitas, eu começo a última conversa que eu tive com a prefeita, a prefeita, a senhora tem um filé aqui, tem vários segmentos turísticos, a Rota da Serra, não só o turismo sol e praia, que eu já conheço há muito tempo, aqui em Lauro de Freitas, vinha muito em Lauro de Freitas e visitava não só a praia, eu comecei a conhecer Lauro de Freitas visitando os sítios, que aqui tinha muitos sítios, a zona rural, saia de Salvador para passar o dia nos sítios, não nas praias. Mas a gente tem o roteiro cultural, o roteiro gastronômico, turismo de experiência, a questão da religiosidade, todos os segmentos religiosos. E assim, a gente tem tempo. Eu até conversei que a gente tem que trabalhar a rota da cervejaria, porque se a gente não trabalhar agora, nesse time, outro município, a gente tem 9 cervejarias. E a gente tem que aproveitar esse diferencial competitivo. É o momento de buscar também a qualificação profissional, a gente tem o SENAC, tem o SEBRAE. Então, hoje o maior desafio para mim é o tempo. Porque se a gente piscar, outro município vai pegar todo o potencial, que hoje a gente tem 417 municípios, sendo, acho que, 230 turísticos classificados pelo Ministério do Turismo. Então, se a gente não aproveitar agora o time de Lauro de Freitas, é um time. Vale do Ipitanga, a cidade cresceu, tem várias oportunidades. Se a gente não aproveitar agora, então a gente vive assim, naquela questão do tempo. Acho que o grande desafio do município é a gente aproveitar essa oportunidade e não perder essa oportunidade para outros municípios. A gente tem a Costa dos Coqueiros, que é uma zona turística bem organizada e bem sincronizada com as instâncias a nível estadual e federal. Então a gente tem que aproveitar esse momento e muitas conexões. É um momento também pós-pandemia e gerou muitas conexões. Do limão fizemos a limonada. Conheci todos vocês aqui através das conexões. Enquanto estava ali na pandemia, a gente fazia várias conexões. Do limão a gente fizemos a limonada. Muitas pessoas, muitas conexões eu fiz na pandemia. E algumas conexões eu fortaleci. Então, eu acho que o grande desafio é não esperar. E esses últimos 3 meses, 6 meses, esses próximos, a gente tem de viver intensamente como se fosse, durante esses 6 meses, próximos 6 meses, a gente tem que aproveitar e fazer tudo que a gente não fez ao longo de 10, 20 anos. Então, a oportunidade hoje é aproveitar o tempo máximo.
Eu acho que uma coisa importante a gente entender, a vocação, das vocações mapeadas para Lauro de Freitas, o turismo é inegável que tem uma importância econômica e da cultura do local, como outras, né? Como foi citado, por exemplo, a parte de cosméticos e outras indústrias. E aí, eu já queria, assim, até pensando um pouquinho nesse potencial de turismo, hoje a gente vê pelo Brasil muitas startups pensando em soluções para turismo, como para soluções para outras indústrias também. Até nesse contexto, eu queria um pouquinho, né, que o Evandro comentasse um pouquinho o que tem de startups hoje aparecendo aqui para Lauro, que o banco tem conseguido dar um apoio, né? Eu sei da parceria, né, que vocês têm com o Guerin, e depois eu já queria fazer um link, porque assim, não é só startup, a pessoa que está numa startup, que fundou uma startup, que tem trabalhado para isso, ela precisa de capacitação, ela precisa ter referências. E aí nós temos aqui duas outras representantes que vão falar um pouquinho de todo esse cabedal de conhecimento e toda essa formação e os desafios, né, André? Como a gente estava falando dos grandes desafios que tem nessa formação. Então, você pode comentar? Boa noite, né? Sou Evandro, faço parte do Grupo de Inovação do Banco do Nordeste. Vou responder só para contextualizar o porquê que o banco está aqui, né? O que o banco está fazendo no meio de atores do ecossistema de inovação. A gente, há 6 anos, né, o Banco do Nordeste criou o Hub de Inovação, foi a primeira iniciativa de inovação de um banco público, né? Lá em Fortaleza, nossa sede. Em Salvador já temos 4 anos aqui. Você não tem essa possibilidade, você pode tentar um financiamento. É possível hoje, com a linha específica para startup. E a gente gosta de falar também dos editais da gente, né? A gente apoia iniciativas empreendedoras. Então, por exemplo, esse ano a gente não teve um específico para micro e pequenas empresas, mas ano passado a gente teve um edital que você poderia ter uma ideia, um produto, escreve no edital, entre 80 e 500 mil reais a gente poderia apoiar a sua ideia. São recursos não reembolsáveis, ou seja, o banco, sua ideia sendo aprovada, o recurso é seu. O único compromisso que você tem é que você tem que aplicar no que você se comprometeu a fazer, porque o recurso é público, né? O banco público. Então, você tem que seguir todo o trâmite, porque se você não aplicar e ficar comprovado que você desviou o recurso, usou, mas não usou porque era o fim, você vai responder, inclusive responder até judicialmente, né? E no finalzinho do ano passado a gente aprovou um edital bem interessante, que é de educação empreendedora. Qual é o nosso objetivo? A gente viu que era necessário a gente apoiar esse tipo de ideia, né? E era uma coisa que a gente não tinha feito, a gente foi fazer benchmark com garagem do BNDES, com várias outras ações, e a gente meio que fez um negócio próprio, né? A gente, em vez de a gente contratar alguém para rodar um programa para a gente abriu um edital, né? Inicialmente a gente colocou 5 milhões nesse edital, com o objetivo de contratar programas de aceleração, ou seja, você tinha a sua aceleradora, você queria montar, e aí ficou bem aberto, né? Tanto é que as propostas também foram bem distintas, né? A gente teve proposta de 5 milhões, proposta de 100 mil, e assim, a gente não definiu o teto, a gente tinha um valor, pela ordem de classificação, a gente contratar o máximo possível. E a ideia era justamente essa, você tem seu programa com suas peculiaridades, com seus objetivos, e a gente ia colocar esse dinheiro do edital para poder bancar essa iniciativa. A gente teve a felicidade de, na Bahia, contemplar 3 projetos. Então, a gente tem a Guerin, que vai rodar o programa com a gente tem o Hub Salvador, que vai rodar o programa deles, e a gente tem o Hub Conquista, que através de uma outra empresa parceira deles vai rodar também. A gente está nesse processo de assinatura, por quê? Porque é tudo muito novo, né? A gente quer fazer, às vezes, a inovação, principalmente dentro do público, a gente cai nisso. Chegou na área que é a dona do recurso, né, do edital, ele, não, mas eu nunca fiz isso, e agora, como é que eu faço? E aí é um monte de questionamento, não, mas como é que eu cobro isso? Como é que eu cobro meta? Você tem, inicialmente eram 5 milhões, a gente conseguiu subir para 7 e aprovamos 5 programas. Dos 5 programas, 3 são da Bahia.
Só que é uma coisa que ninguém nunca fez dentro do banco, né? Ninguém sabe como é que vai comprovar, como é que a gente vai fazer essa prestação de conta. E aí as reuniões são bem calorosas, porque a gente tem as áreas mais controláveis, mais controladoras do banco, que querem colocar coisas que a gente olha assim, não, mas se você colocar isso, A Guerin faz isso, viu? A Guerin faz isso. não vai ter como ele provar ou comprovar, e depois eu vou gerar uma demanda negativa que depois eu vou ter que cobrar ele judicialmente, algo que não depende dele. Só para vocês terem um exemplo, por exemplo, você vai rodar um programa de aceleração. Dentro de um dos objetivos é que você conecte esses empreendedores, essas startups ao mercado, né? Então você vai ter que bolar alguma forma, ele é livre para você fazer do jeito que você quiser. Só que você tem que conectar esse cara com o mercado consumidor dele. Só que eu posso exigir como meta que feche negócio entre eles? E na minha visão, não. Por quê? Isso às vezes não acontece dentro do programa. Isso pode demorar 1, 2 anos até para o cara conseguir fechar um negócio daquela semente que foi plantada. Só que tinha pessoas que não, porque o objetivo do programa é fomentar o empreendedorismo e só fomenta se eu fechar um negócio aqui. Você já queria colocar isso como meta, só que não é meta. A meta é você gerar oportunidade. Se a oportunidade vai ser bem sucedida ou não, não depende dele, não depende do Alzir, não depende da Guerin. Vai depender do match, né, que vai dar entre eles, dos dois. E aí a gente vai se adaptando nisso, né? Foi citado aqui no painel anterior sobre a contratação de encomenda tecnológica. Eu fui recentemente lá em Fortaleza, a gente conversou com a área logística do banco, e é engraçado que quando a gente citou isso, né, porque a gente já tem 10 desafios, até antes de sair isso, a gente já tinha 10 mapeados para poder tentar contratar. Eu falo tentar contratar porque o desafio é grande. E aí o logístico olha para mim e fala o seguinte: mas o Banco do Brasil não está fazendo ainda, a Caixa não está fazendo ainda. Ou seja, fica todo mundo com medo de fazer, porque sabe que tem uns bichos papões dos órgãos de controle, que depois vem em cima, né? E aí fica todo mundo, não, eu não vou fazer porque meu CPF está no bem. Então, esse tipo de coisa a gente também enfrenta dentro do banco, mas a gente vai tentando superar também. É bem interessante essa fala de Evandro, porque o edital ele permitia justamente que se usasse a criatividade para propor justamente o plano de metas dentro do projeto. Em relação à encomenda tecnológica, eu estou vendo assim que eu acho que é muita preocupação, porque é algo que já vem sendo tratado desde 2004, gente. A encomenda tecnológica já existia na Lei de Inovação de 2004, apenas agora, no marco legal de 2016, regulamentado em 2018, ele foi melhor trabalhado, ele está mais claro a forma de aplicação. O grande problema são os órgãos de controle, que até hoje ainda estão totalmente, assim diria, avessos a esse tipo de trabalho. Porque aí você não tem mais uma 866, você não tem mais uma 9433 para você lá clicar, pegar os órgãos e dizer, você não fez isso porque você alterou a vírgula aqui e não podia. Então essa é a questão hoje. Então a encomenda tecnológica vai ser uma das alternativas fantásticas para o setor público. Vão ter desvios? Vão, mas aí a legislação está aí para justamente isso, tá entendendo? Então é uma alternativa que você elimina ou você pelo menos reduz um pouco essa burocracia que existe hoje, e ela existe no sentido, onde as pessoas falam de burocracia, eu vejo muitas vezes o regulamento, porque ele tem que existir, senão a casa de mãe Joana, não pode ser assim. Mas a encomenda tecnológica é um instrumento fantástico, e hoje se alguém diz assim, porque eu ainda não conheço, poxa, desde 2004 isso está sendo gerado. Por que não era utilizado antes? Porque justamente não havia um regulamento claro. Agora, com o marco legal, com o marco estadual, que está no processo de regulamentação, isso está claro e vai poder ser usado nas esferas municipal, estadual e federal. Eu acho que no teu caso aí vem uma questão de pioneirismo, né? Não é fácil ser o primeiro, não é fácil quebrar, assim, vencer a bandeira ou tentar justificar alguma coisa que é novidade para quem sempre teve um processo de trabalho e sempre foi aquilo, né? Mas vindo essa questão de governança, de ter as regras claras e de como as coisas devem funcionar, isso deve catalisar muito, eu acredito, né? O trabalho que vocês têm aí pela frente, porque assim, é muito importante que as startups e esses empreendedores, eles tenham um suporte como esse, um apoio como esse. Aí,
Falando em apoio, a gente estava conversando um pouquinho sobre a parte de capacitação, entregas que podem ser dadas para que a sociedade tenha condições de participar de programas de startup, de criar seus projetos, de desenvolver, tirar do papel. Temos aqui 2 atores que trabalham muito com capacitação desses atores, que é o SEBRAE e o SENAC, cada um dentro da sua possibilidade, e aí eu vou pedir para que cada uma possa falar sobre isso. E eu já vou tocar num ponto que foi sensível na nossa conversa, que é com relação à continuidade das pessoas dentro desses programas. O que se percebe? Então, por exemplo, hoje a cidade demanda por, sei lá, desenvolvedores. Eu preciso de gente que trabalhe oferecendo soluções, e para isso lá vai o SEBRAE, lá vai o SENAC, eles desenvolvem aquela série de cursos, né? Aquele cardápio maravilhoso, né? de opções aí de conhecimento e tal. A pessoa começa a fazer o curso e chega no meio e para. E depois não consegue dar essa continuidade. Quer dizer, então a gente até mapeou essa dor, né? Quer dizer, uma das dores é como é que a gente inspira uma cidade como o Lago, uma sociedade que mora aqui, a começar um programa, a ter esse compromisso, chegar até o final e efetivamente participar dessa rede de valor, né, que se forma a partir do ponto que você tem os atores aí para interagir para o município. Você quer comentar, Chile? Começa por você, então. Boa noite, né? Eu sou Sheila e sou uma das pessoas da equipe do SEBRAE aqui lá de Freitas. E isso que Simone traz é um pouco de questão cultural, né? E a gente, infelizmente, vê muito isso na nossa região. Da falta de entendimento do empresário, vou falar mais fortemente, que é o público que nós atuamos mais próximo, desse entendimento da busca da capacitação e do conhecimento e de que se cumpra essa jornada. A gente costuma falar de empresas que iniciam suas atividades sem ao menos um planejamento, né, de fazer um plano de negócios, se joga no mercado sem nenhum estudo prévio, sem nenhuma preparação. Alguns deu certo, mas a gente vê pelas estatísticas que a maioria não. Então, esse é um retrato de como a nossa população empresarial se comporta, né? E o SEBRAE vem atuando fortemente nisso e buscar soluções, como você falou, né? Desenvolver programas, soluções, capacitações e consultorias voltadas para a sustentabilidade desses pequenos negócios, que é o nosso público-alvo, né? Então, programas são criados, nós temos projetos específicos para públicos específicos. A exemplo das startups, nós temos um projeto específico para isso. O Rafa, hoje, conversando, lembrou-se da atuação de um colega nosso, José Soares, que foi pioneiro aqui no Estado, dentro do SEBRAE, nessa atuação mais próxima às startups, e desenvolveu um trabalho belíssimo, teve esse destaque a nível nacional. Então, são ações que o SEBRAE vem buscando para desenvolver esse público local. E aí, a gente traz aqui destaque também de um pouco do começo do Vale do Pitanga, empurrado por um estudo, um mapeamento que o SEBRAE fez, juntamente com a Fundação 7, em parceria com a Café Comércio, né, onde desenvolvemos todo esse estudo, esse mapeamento da cidade, para a identificação das potencialidades, onde o turismo foi elencado, né, como um dos setores prioritários, assim como de TI, também da indústria de cosméticos. A gente traz iniciativas como Franciele, a nossa agente local de inovação, que é uma profissional que foi selecionada, né, e todo o perfil, toda a capacitação necessária para apoiar, lá no caso, ações do ecossistema. Então, o SEBRAE vem buscando soluções, não só internas, como de mercado, buscando parcerias, Comércio, com o SENAC, com o Banco do Nordeste, com o Poder Público, para prover soluções e criar essa ambiência mais favorável, né? Não só para o empreendedorismo, que é o nosso foco, mas também, logicamente, para a inovação. E aí eu quero destacar aqui na minha fala de forma breve, né, que é importante eu trazer soluções de inovação e tecnologia que o SEBRAE tem. O SEBRAE é muito conhecido como soluções de gestão, de capacitação, controles financeiros, marketing, mas existem outras possibilidades também de capacitações e consultorias na área de inovação. E aí eu convido todos a acessar nossas páginas, buscar as informações, meus contatos vão estar disponíveis aí também, todo o grupo, quem quiser me aciona, a gente pode falar um pouquinho, depois eu acho que Simone vai deixar um QR Code também que vocês podem acessar.
Mas o que eu quero fazer aqui, um alerta, um convite, é que busquem, tem muita possibilidade, né? Quando traz aí uma informação bacanérrima, né? Um edital com a fundo perdido, né? Que a gente costumava falar, que você não precisa devolver, você vai pegar um recurso para investir no seu negócio, não precisa devolver. O SEBRAE tem feito algumas editais também nesse sentido, existem consultorias com subsídio aí a 80%, então tem muitas possibilidades de apoio. Eu acho que o Vale do Ipitanga vai ser esse interlocutor, vai ser esse catalisador, né, de informações e de soluções e de proposições para levar para a comunidade, e o SEBRAE está aqui para apoiar vocês e toda a comunidade, o que for possível. Eu acho que esse é um diálogo que é muito necessário, né? O fato da gente ter a Fran aqui, Fran tem trabalhado no mapeamento do ecossistema, tentando entender como é que é a característica local e como que isso pode promover o desenvolvimento da cidade. Então isso já é um ganho para nós, assim, muito grande. Então, pessoa dedicada a isso, imagina, né? Que foi justamente o que o SEBRAE nos trouxe, né? Para você agora, Andréia, vamos falar do jovem? Boa noite já, né? Boa noite a todos. Eu agradeço assim, o convite e especialmente a vocês, né, que puderam ficar para nos ouvir. Eu estou aqui igual a Zazá, ouvindo e minha mente já pensando mil coisas de como levar para a nossa sala de aula todas essas possibilidades aqui para que nossos alunos eles tenham acesso a essas condições de poder o seu sonho se transformar em realidade, né? Porque dentro do Senac o que a gente faz é isso. Nós adotamos uma metodologia onde o nosso aluno ele é o protagonista. Eu ouvi o professor Joacir, né, falar sobre o projeto integrador, e nós atuamos também com o projeto integrador dentro da nossa metodologia. E lá o aluno é ele que propõe a solução. Nós não colocamos, não sugerimos a solução. Eles é que identificam. E por meio dessas sugestões que o grupo traz, é decidido qual vai ser a solução a ser trabalhada, qual vai ser o projeto a ser elaborado, que pode ser o único dependendo do tamanho da turma, mas pode ser mais de um projeto também. E a construção desse projeto é ao longo do curso. Então, na primeira semana do curso, a gente já propõe, o professor já propõe a elaboração do projeto integrador, que é a culminância, vai ser a culminância. Mas ao longo de todo o curso, ele vai construindo esse projeto e vai desenvolvendo também o conhecimento. É o fazer observável, agindo e refletindo sobre o que está fazendo. Então a gente tem tido assim, projetos belíssimos, e quando eu escuto aqui Evandro falar, eu já estou pensando posteriormente já estabelecer esse contato e durante as aulas já levar o banco para mostrar essa possibilidade de investimento para tornar aquele projeto possível, real, concreto. Vocês, né, do ecossistema, para falar também sobre isso, da inovação, como iniciar. Então, assim, eu já estou tão entusiasmada porque eu vejo como é possível fazer com que tudo isso que a gente promove dentro do Senac não pare na hora que o curso termina. Essa hoje é a nossa preocupação. Eu estou aqui com a colega, com a coordenadora Aureli, e durante todo o evento eu estava conversando com ela, né? Porque nossa inquietação, Simone, já começou quando a gente foi convidado. Eu já comecei a pensar várias coisas, né? Então, assim, um desafio que nós temos hoje, você fez essa pergunta, é justamente manter o aluno no curso. Porque as questões sociais, elas chegam muito presentes. Nós temos alunos que, infelizmente, precisam desistir porque precisam trabalhar. O Senac, esse ano, abriu a possibilidade de ofertar cursos pelo programa de gratuidade. E todos os cursos, eles são pagos, mas existe esse recurso e esse ano a gente pôde trazer títulos importantes, qualificações importantes. Nós estamos ofertando um curso técnico em segurança do trabalho totalmente gratuito. É um curso de mais de 1.000 horas, são 1.200 horas, então mais de um ano de curso, né? Assim como outras qualificações. Na área de TI, nós estamos ofertando curso de programador de sistemas, daqui a um mês ele conclui, e os alunos já estão na fase de
escrever o projeto, que já estão discutindo, né, o projeto integrador deles, que a solução vai ser um aplicativo para uma escola, para que a comunidade estudantil e também os funcionários eles tenham acesso a esse sistema e por meio desses sistemas eles possam conversar com a direção, apresentar sugestões, também fazer críticas, né? Então esse é o projeto dessa turma de programadores de sistemas. Mas estão todos os inscritos? Foram 14 vagas. Não, muitos infelizmente não permaneceram. Então esse é o maior desafio nosso e como indicador dessa evasão, de fato, são as questões sociais, que às vezes o aluno não tem como chegar ao SENAC, porque não tem um transporte, ou então porque surgiu uma oportunidade de trabalho e ele precisa, naquele momento, a sobrevivência, né, é mais importante, então ele precisa trabalhar para ajudar a família. Essa é uma dor grande, né, André? Se a gente for pensar, a FEI tem alguma coisa de capacitação também, né? Na parte de turismo que vocês desenvolveram, né? A parte de capacitação em parceria com o SEBRAE e o SENAC. O IFBA também é um grande parceiro. E também um grande desafio no plano, a gente vai estar finalizando o plano municipal de turismo. E assim, um dos grandes exemplos que eu estou usando, tanto eu estava falando com a Franciele, é o modelo de gestão de Minas. Alguns planos municipais de Minas, do Espírito Santo. Minas, para mim, é uma referência em planejamento turístico, justamente com o estado do Paraná, e Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas Minas desenvolveu a gestão de turismo integrada há mais de 20 anos. Né? Hoje já está em evidência, mas há mais de 20 anos se desenvolve esse modelo de gestão. O grande desafio hoje, né, é terminar o ano de 2022 com o nosso plano municipal de 2023 a 2033, ali tem um QR Code, né, trabalhar a roteirização, fomentar o turismo. Foram detectados 12 segmentos de turismo: turismo cultural, religioso, ecoturismo, turismo com base comunitária, produção associada ao turismo, turismo de lazer, turismo de eventos, de negócios, 12 segmentos a princípio. E ainda tem os subsegmentos, né? Então, esse é um grande desafio, você integrar. A gente tem um grande potencial, a gente está próximo do aeroporto. Essa semana, a Simone mandou um artigo, justamente em Minas, no aeroporto de Confunhos. Eles vai ter a questão mesmo de um modelo de um núcleo de inovação O aeroporto de Confins está construindo um hub de inovação dentro do aeroporto. Ali dentro, eles vão sediar, vão receber várias startups que vão trabalhar com todo o modal do aeroporto. Então, você imagina, você vai viajar, ao invés de passar no raio-x, você vai passar num túnel, e ali aquele túnel já vai entender que você está com um notebook, que você, sei lá, levando uma arma, ou está fazendo alguma coisa que não pode, simplesmente de passar. E aí vem todo um controle que vai desde a qualidade do ar, a água que está circulando no aeroporto, onde vai parar a tua bagagem, então o controle logístico disso tudo, o teu embarque para você não ter atrasos, tudo automatizado. Então, assim, vai ser um projeto modelo. Aí você pensa num projeto desse tamanho, né? Tudo isso que está acontecendo, você fala, gente, quanta oportunidade que esse aeroporto não está criando quando coloca startups lá dentro para desenvolver essas soluções que eles mesmos vão construir. Então, assim, eu acho assim, dentro da história de não inventar a roda, mas rodar muito bem, que o Fabinho falou, adorei isso daí, rodar muito bem com as rodas que funcionam, são modelos que a gente deve observar. Muito da inovação está em entender o que a gente tem e como é que a gente pode melhorar, né? E aí eu passei isso para a Fernanda, porque demais. Temos também como proposta o primeiro festival gastronômico, uma feira literária e eventos, né? Ocupar os eventos, praças públicas, espaços públicos, trabalhar a questão mesmo da roteirização turística, precificação, né? Com os nossos atores, às vezes não há uma monetização, eles não sabem o valor, né, agregado, né? Tem um produto, mas não sabe o valor a ser comercializado. É importante essa valorização, o que temos de melhor da cultura, nas nossas praias. Né? Hoje a gente tem o Mercadão, que é fantástico. Vem o turista, né? A pessoa fica no hotel, tem um turismo de negócios que aqui a ocupação é quase 90% de segunda a sexta. Então, no final de semana, às vezes a família aproveita e visita o shopping. Aquele parque mesmo dentro do shopping atrai muitos visitantes. Tem o Mercadão, né, tem experiências de
o turismo de esporte, a gente recebe muito, a gente está fazendo a proposta de criar um observatório, integrando todas as informações das secretarias, né, eventos, esportes, turismo, e também com a iniciativa privada, para ter essa questão mesmo do quantitativo, os dados estatísticos. Né? São vários eventos esportivos aqui no nosso município e a gente precisa quantificar isso, o quanto que gera de receita. Né? E aí essa pessoa que vem praticar o esporte aqui na Lauro de Freitas, ele gasta em gastronomia, ele gasta em serviços, ele visita um museu, ele visita a igreja, ele vai num evento, né, católico. Tem uma proposta muito interessante de rotas católicas, tem um circuito também espírita que está tendo uma demanda muito grande aqui, envolvendo todas as religiões, e o circuito também do afroétnico, que envolve a capoeira, a baiana de acarajé, o samba de roda, a visita guiada e cultural aos terreiros, que envolve a questão mesmo da cultura, gastronomia, esses dados estatísticos, e potencializar, fomentar o marketing a nível nacional e a nível internacional, nacionais e internacionais. No nosso plano, a gente tem várias demandas. No dia 11 de novembro vai ter audiência, já acontece a primeira audiência no dia 7 de outubro. E esse processo de construção do plano, a gente está ouvindo, além do munícipe, várias. Eu vou estar passando, esse daqui é o questionário, a gente vai estar ouvindo o turista, o visitante. E esse diagnóstico, a gente vai estar construindo um plano com a participação de todos. Né? Além das informações, né, a pesquisa de gabinete, a pesquisa de estatísticas, dentro de órgãos que trabalham com estatística, tem o IGM, que eu também estou trabalhando nessa pesquisa, que é juntamente com o Conselho Regional de Administração, que está me ajudando bastante com os dados estatísticos. Então é uma pesquisa grande, mas é importante ouvir vocês, ouvir os turistas. Né? Esses próximos dias vão ser intensos de pesquisa, mas a gente precisa de construir um turismo de forma integrada, ouvindo todos os segmentos, todas as áreas, que é educação. Eu só queria completar uma coisinha aqui, já estamos chegando aqui na reta final, já vou abrir só para quem tiver pergunta. Nós temos alguns atores aqui, algumas verticais, mas esse número e as possibilidades são muito maiores que isso. Se eu pudesse encher essa sala de atores da sociedade civil, e eu tenho certeza que a contribuição de cada um dentro de um contexto de ecossistema, com as suas potencialidades, assim, com as doações que eles poderiam dar. Nós nem falamos de investidores locais, a gente nem falou, até por exemplo, nós falamos de incubação, né, Alzir, que hoje, por exemplo, dentro da Guerim, não apenas aceleração, mas incubação de empresas podem acontecer. E aí existe um potencial de uso, né, da capacidade de Lauro muito grande. Mentores, nós devemos ter muitos mentores por essa cidade que ainda não têm o seu potencial explorado. Então, é muito importante que a gente contribua, por exemplo, com a Fran, com esse mapeamento que ela está fazendo, que a gente consiga conectar esses outros atores, porque a gente vai conseguir fazer toda essa transformação no passo que essas pessoas forem descobertas e entenderem, né, que são parte dessa hélice. Eu acho que eu vou abrir então para a pergunta, a gente vai dar do horário e depois, o que a gente não perguntar aqui, a gente pergunta lá no Cervejaria, né, Rogério? Vamos lá. Alguém? Eu comentava até uma conversa que eu estava tendo sozinho, que eu estou ouvindo antes de começar a mesa, né? O que eu vejo assim, olhando agora como startup, né? Estou nessa aventura aí também, early stage, e já queria agradecer, porque de fato, para quem está começando, esse papel de vocês, saliente principalmente assim, Banco do Nordeste, Tem Fundo Perdido, Sebrae, o Alzir, que era esse papel, e tem esse papel também muito importante, e isso daí de fato, até eu acho que o Alzir, eu até comentei com ele assim, eu lembro de uma fala que o Alzir foi meu professor na pós-graduação. Ele trouxe um indicador que fala o seguinte: a cada R$1 que o governo paga fundo perdido, isso se converte em, agora eu não lembro o resultado, mas era uma proporção maior. Então, tipo assim, isso reverte para o Estado em 50, vamos dizer. 1,5. Chutei certo, né? Então, ou seja, a matemática fecha, né? Esse papel é muito importante. Mas isso daí já leva em contexto quem dá certo e quem não dá certo. Tem gente que pegou o fundo perdido, tentou
o seu modelo de negócio não deu certo. E os que dão certo, isso daí acaba justamente superando os que não deram. Então, assim, esses editais, para quem está começando, é muito importante. Porque quando a gente fala em termos de startup, sempre associa a tecnologia. Independente da vertical que o cara atue, possivelmente ele vai precisar de ter um suporte tecnológico por trás disso. Seja no site, alguma coisa para poder divulgar o seu trabalho. Então, às vezes, não necessariamente, para quem está começando, tem uma ideia muito boa, porém não tem um programador, por exemplo. Né? E, às vezes, essa verba do fundo perdido é muito importante para poder provar o conceito, que ali você consegue contratar. É o que eu falo como provocação, às vezes, assim, eu sei que, de fato, é difícil, às vezes, conseguir metrificar isso, mas a gente vê que muita gente, às vezes, é papo edital. Né? A gente consegue ver que as mesmas figurinhas começam a se replicar nos mesmos editais. Às vezes muda o nome da empresa que está lá, né? A empresa X ele bota a empresa Y, mas você vê que a ideia é igual, porque às vezes ele pega aquele fundo lá para poder validar uma ideia que ele está planejando lançar futuramente. Então, aquela bolha ali, a maioria que acaba concentrando, né? Então, mas esse capital aí, que é o que a gente chama de early stage, o capital pre-seed, isso é fundamental justamente para quem não está gerando nota fiscal. E às vezes quem acaba faturando no final das contas é quem já está gerando receita. Né? Eu participei de um edital agora, muito bom, era um semente, né, por exemplo. Sim, obviamente está aberto, o edital está bem escrito, poderia participar daquelas empresas ali, mas no final das contas você vê assim, quem são os ganhadores é quem já está gerando receita, já está gerando nota fiscal. Então, assim, na minha concepção, deixa de ser um pouco de capital pre-seed, porque eles já estão validando o modelo de negócio. Eles querem, talvez, assim, usar aquele dinheiro para poder tracionar o negócio deles. Agora, talvez quem está começando lá, que precisa daquilo ali, aquele dinheiro, não é contemplado. Então, assim, a minha provocação que eu faço, de novo, eu acho que é importantíssimo esse trabalho de editais a fundo perdido, porém, eu deixo essa provocação justamente para a gente tentar pensar numa forma em que a gente consiga justamente contemplar aqueles que talvez mais necessitam. Não estou dizendo que eu sou o merecedor disso, mas eu sei que tem muita gente que está na mesma corrida e às vezes não consegue ter essa ajuda inicial. Rogério, eu concordo plenamente com você, eu só complemento no seguinte sentido. Desse tempo todo que eu estava à frente das atividades da FAPESB, o que eu vejo hoje é que só o recurso não resolve o problema. E aí alguém poderia perguntar assim, ué, por que a Querim faz pré-incubação e faz incubação? Porque nós não temos isso hoje rodando como deveria ser. Então aquele papel seria mais só de você investir naquela empresa que já tem um CNPJ, já tem um modelo de negócio desenvolvido, já tem um MVP ou alguma coisa até já para colocar no mercado, você tem que baixar o nível e começar de baixo. Como é que se resolve esse problema quando eu falo que não é só o recurso? Porque em vários momentos eu percebi que você tinha ideias muito legais, muito boas, e você colocava o recurso naquela pessoa e ela não tinha condições ainda de desenvolver aquilo. Então aí você tem que começar a trabalhar com essas instituições aqui. Sebrae, Senai, as universidades, né? Outras instituições que fazem o papel, IEL, por exemplo, também tem um papel de capacitação. Né? E como é que eu consigo chegar a isso? De novo, é o ecossistema funcionando, o ecossistema trabalhando em conjunto, em parceria. Então, quando cada um dos atores começa a entender, e principalmente a saber o que o outro faz, a coisa está começando a ganhar, sabe, um ritmo e vai dar jogo. Enquanto todo mundo olhar só o seu umbigo e ficar tirando para tudo que é lado, de vez em quando a gente acerta umas pombinhas aí. Não é por aí. Então, a questão do recurso é fundamental, eu concordo plenamente, mas eu hoje já tenho isso muito assim, bem situado. Não adianta só colocar o recurso numa startup e numa ideia, da melhor maneira que ela possa ser. Você precisa ter condições. Você vê como que essa jornada, né? Eu vejo vocês falando assim, desde a ideia, aquele negócio, né, da curva, vai da morte, onde é que vai. E é muito importante a gente entender toda essa jornada e todos esses peneios que tem ao longo desse caminho. Acho sensacional o programa, eu acho incrível ter um trabalho dedicado
acompanhando esse pessoal nessa jornada. Eu acho importantíssima essa capacitação. Acho que até coloquei já o QR Code, aí, o Sebrae aí tem uma agenda de cursos, né? Você quer falar a respeito? É uma agenda de cursos e a gente sempre incentiva que isso seja consultado. Não apenas o Sebrae, mas existem muitas instituições que podem ajudar nessa jornada. E nós aqui, como Vale do Pitanga, capacitar, conectar, inspirar, fale com o nosso pessoal. Se a gente conseguir poder ajudar vocês em qualquer momento que seja aí, quer dizer, está começando uma startup, é starter, é scale up, não importa, é muito importante que a gente consiga fazer essa conexão. E eu acho que eu vou encerrar por aqui então, gente. Simone, eu queria fazer um convite, não posso deixar de falar uma coisa aqui. Faça. Antes de fazer o convite, eu acho que o que Evandro falou assim, tem um sentido muito prático, e eu acho que foi Zazal alguém que falou sobre a educação. Quanto mais programas de educação empreendedora nós tivermos no Estado, quanto mais instituições estiverem envolvidas, isso tem que ser gerado continuamente, anualmente. Melhor nós estaremos preparando as pessoas que serão os futuros empreendedores. Então, o funil ele tem que ser muito aberto e dele ideia, dele educação empreendedora, e aí a gente vai selecionando com os clientes até chegar lá embaixo. Então, é por aí o caminho. E o convite vocês devem estar sabendo, né, entre 5 e 7 de dezembro, nós estaremos aqui tendo em Salvador a 32ª Conferência Amprotec. A Amprotec, que é uma instituição que trabalha justamente com incubadoras, aceleradoras, startup, tecnologia. Serão 3 dias de eventos assim, bem intensos. A Guerin é uma co-organizadora junto com a Prefeitura de Salvador, né, da Amprotec. Então, são todos convidados, né? Vamos dizer, tem hoje a programação ela já está sendo povoada, né, dentro do site. A gente tem algumas palestras e assim, painéis importantes. O Sebrae, inclusive, tem um fórum Sebrae que vai estar envolvido, né? Então, é um convite que eu faço, né? Acessem ao portal da conferência e, por favor, estejam lá para a gente discutir vários eventos importantes. E um deles será, inclusive, sobre o ecossistema da Bahia. Então, um dos painéis envolvidos. Obrigado, Luiz Mano. Toda cortesia. Sebrae, ó. Gente, maravilha. Só gratidão a todos vocês por tudo, pelo dia, pelo horário, pela energia, por estar aqui com a gente. E assim, que seja o começo aí de uma jornada grande que a gente tem juntos pela frente. Obrigada, Marcelo, que veio de longe. Obrigada a todos vocês, Bárbara, a Rafa, a turma que está aqui. E vamos fazer a coisa acontecer. É por aí, tá bom? All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey.